E a entrevista que você quer e precisa ouvir é com eles, Raquel Cruz Leite de Oliveira e Wellington Leite de Oliveira, o chamado Tom. Vamos falar sobre trânsito, muito além da habilitação. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, André. Bom dia, muito obrigada pelo convite, estamos muito felizes de estar aqui hoje. Ô Raquel, vocês costumam dizer que não ensinam apenas a pessoa a dirigir, mas devolvem a liberdade. Em que momento vocês perceberam que esse trabalho de vocês era muito maior do que só formar o motorista? Quando percebemos que é o sonho de muita gente, por mais que para algumas pessoas parecem uma coisa tão do dia a dia, para outras é o sonho. Muita gente se habilita, muita gente cria uma expectativa e quando pega a chave do carro e vai realmente para a rua, percebe que alguma coisa trava, é um pensamento, é uma outra pessoa que às vezes está do lado e a pessoa ainda continua com aquele sonho, parece um sonho distante. E é aí que nós entramos, né? Vamos realizar o sonho dessa pessoa. Ô Tom, existe um perfil assim de aluno que procura mais vocês? Aquelas pessoas que já estão habilitados, têm habilitação na mão, mas deixam o carro parado na garagem. Tem aquele que tem habilitação, ele até dirige no trânsito, mas não estaciona, ele para no estacionamento, ele não manobra, não para. Qual que é o perfil de quem procura o curso de vocês, quem procura os trabalhos de vocês ou a escola de vocês? Bom, André, bom dia novamente, bom dia aí a todos os nossos ouvintes. André, o perfil ele é bem vasto, tá? Então, assim, a gente pode até dividir entre pessoas que são habilitadas e querem dirigir no dia a dia, que esses são antes de começar a habilitação, a pessoa já procura a gente para poder começar a dirigir, mas infelizmente nós não trabalhamos com primeira habilitação, nós trabalhamos só com pessoas que têm a CNH e não dirigem por algum motivo. Então a pessoa precisa estar habilitada. Então, desde os 18 até os 70 anos, a pessoa procura a gente, tá? Mas aí a gente consegue dividir esse perfil também, porque tem pessoas que dirigem normalmente, mas não manobram. Então vem a questão também de pessoas já mais maduras, pessoas que já têm uma certa experiência no trânsito, mas precisam se aperfeiçoar na manobra. E dentro desse perfil de manobra entra as empresas. Nós temos empresas que prestamos serviço para ela, inclusive para direção defensiva e manobra. Tom, na manobra, antigamente, no século passado, a maioria das autoescolas tinha Fusca e também os examinadores usavam Fusca. E aí tinha uma história, olha no espelho, vira o pneu, encostou levemente na guia, se subiu lá no tinha um colante atrás do carro. Hoje mudaram, hoje nós temos uma variedade de modelos de carros e existem essas técnicas ainda, tem dicas, existem manhas para o cara fazer a manobra ali? Existe, André, existe. A gente consegue transferir esse adesivo que você falou, esse olhar no retrovisor para uma experiência real. Nós fazemos esse treinamento, nós realizamos esse treinamento de manobra entre veículos de verdade, entre garagens de verdade, né, reais, e nós começamos a trabalhar com pontos de referência. Tudo que nós vamos fazer no veículo, nós temos que levar pontos de referência. Por quê? No veículo nós temos 6 pontos cegos, que são as colunas. Coluna A, B e C do lado esquerdo, coluna A, B e C do lado direito. Então essas colunas elas atrapalham a nossa visão, tanto de frente quanto de ré. Então nós precisamos de pontos de referência. E se a gente perceber que nós, no cockpit ali do carro, né, o nosso ombro ele está bem no centro do carro. Do nosso ombro para frente está a metade do carro, do nosso ombro para trás está a outra metade do carro. Então, se você não levar esses pontos de referência em consideração, você acaba virando o carro ou antes ou depois do momento. Mas o que acontece? Você ensina isso, ou um professor ensina isso na aula, que eu tenho lá as balizas. Quando chega um carro de verdade, parece que trava a mente da pessoa, ou dá alguma coisa, ou, meu Deus, é um patrimônio ali de 100 mil de um lado, 150 mil do outro. Por que muda tanto da teoria para a prática?
André, vamos perceber nós lá atrás, eu, você, Raquel, vamos perceber nós lá atrás, quando nós tiramos a habilitação, nós realmente fomos treinados para passar no exame, ok? Então lá tinha todos os aparatos, né, vamos dizer assim, para a gente colocar em prática. Quando nós pegamos a CNH e vamos para o trânsito, nós já vivenciamos situações reais. É como se fosse uma criança entrando na escolinha pela primeira vez, no primeiro dia. Enquanto ela está em casa, ela está acostumada com os pais, não é? Pai, mãe. Quando ela vai para a escolinha, ela vê aquele monte de gente. Ela assusta. Ela não quer ficar na escolinha. No primeiro dia ela não quer ficar. Ela faz birra, ela faz manha, ela chora, ela quer voltar com os pais. O que a gente faz com os filhos? Insiste em ficar, não é? Beleza, ela fica lá chorando, berrando, reclamando, mas ela fica. Ela volta para casa. No segundo dia, ela também não quer ficar. Ela não quer ficar, mas ela já vai estar mais acostumada. E assim sucessivamente. No terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia. Dá uma semana para a criança. Ela já não vai querer ficar mais em casa. E aí você fica chateado porque ela já pula no colo da professora, né? Então, assim, a gente pode levar isso em consideração, porque quando a gente não tem algo que a gente está acostumado, a gente não quer fazer. E nessa linha ainda, o medo de dirigir, para algumas pessoas, era falta de habilidade. Aliás, existiu um machismo que sempre falava assim, mulher dirige mal, mulher não tem habilidade, ou então tal pessoa não tem habilidade. É mais emoção mesmo, é mais emoção do que habilidade, é mais eu estar preparado, porque eu já fui treinado. Sim. É mesmo eu controlar a minha emoção? A princípio, André, a gente precisa saber o que a gente tem para fazer, né? Quanto mais a gente souber o que precisamos fazer naquele momento, mais confiança a gente vai ter. Eu estou precisando dominar o carro. O que eu preciso fazer para dominar o carro? Tá, dominei o carro, eu vou fazer uma leitura de trânsito. Será que a gente tem essa leitura realmente? Será que ali a gente sabe que o par é meu, o par é dele? A conversão à direita, ela é realmente fechada, ela é mais aberta. A conversão à esquerda, ela é mais aberta, ela é mais fechada. Então nós precisamos ter essa leitura de trânsito. Então a gente uniu domínio do carro com leitura de trânsito, a gente fica mais confiante. Vamos dizer assim. Só que a falta de prática ela é só um item, tá? Porque existe a fobia, existe o trauma e existe a parte intermediária, vamos dizer assim, que a pessoa já dirige no trânsito e falta prática. Eu quero mandar um abraço para a Dumara, conectada conosco. Dumara, muito obrigado pelo carinho, viu? Você, o Nelson, muito obrigado também ao Neuris. Neuris, estamos juntos aqui. Aliás, Neuris, você dirige bem? Manda uma mensagem aqui, me fala. Quando chove, agora que eu tenho dois especialistas aqui, eu posso perguntar. Eu não lembro se no meu tempo poderia fazer aula durante a chuva, mas em Ribeirão Preto específico, estamos falando com o mundo inteiro, mas em Ribeirão choveu, é uma tragédia. A pessoa não respeita a regra de trânsito, não respeita sinal, parece que dá um desespero de chegar em casa logo. Tem algum fator? Raquel, você que é psicanalista, me fala aí, por que mudamos tanto na chuva? Quando pensamos em trânsito, para quem não é acostumado, já vem aquela ideia na cabeça de buzina, moto, ônibus, caminhões, né? Quando chove, então, piorou. Piorou porque na cabeça da pessoa não vai enxergar, não vai dar conta, mas na prática, a gente, assim, dentro das aulas do treinamento que nós passamos, se for uma chuva razoável, nós fazemos questão de levar o aluno. Porque ali realmente vai vivenciar, vai experienciar a questão de distância, a questão de visão, respeito com o pedestre que está ali tentando encontrar um lugar para se proteger, a questão de frenagem e tantas outras situações, e principalmente a parte emocional. Choveu, a pessoa pensa, não tem prática, e agora? Ela pensa que vai perder o controle do veículo, ela pensa que vai acontecer algo muito drástico, e nós mostramos que a pessoa é capaz. Basta respeitar, basta controlar a ansiedade, o nervosismo, ter uma distância, que tudo vai dar certo.
A chuva aumentou, aí nós já falamos, encontra um lugar protegido, coberto, de repente dentro de um estacionamento que não tem aquelas coberturas que voam com o vento, né? Que, aliás, essa semana nós conhecemos muitas delas, né? Muitas, né? E inclusive já teve várias vezes, né? De em aula, começou a chover, aumentou a chuva, vamos para um lugar coberto? Vamos. Esperamos, depois no fim, né, quando saímos do estacionamento, percebemos a quantidade, né, de chuva, de água que caiu e a pessoa se manteve tranquila. Então é isso, é trabalhar as emoções, saber, ensinar a pessoa o que ela deve fazer. Porque quando não sabe o que fazer, é aí que vem o desespero. Raquel, vocês estão no mercado há muito tempo, já atenderam centenas de pessoas. Dá para você lembrar uma história de superação, assim, para ilustrar a nossa conversa? Alguém que nem pegava no carro, que você sentia assim, até pegar a chave a pessoa já se alterava e de repente saiu lá depois de alguns encontros com você e saiu tranquila e hoje está dirigindo? Dá para compartilhar isso conosco? Sim, tem várias histórias. Eu dava um treinamento para um senhor, o senhor João, e o primeiro contato ele falou: Raquel, eu tirei a habilitação com 18 anos e eu tenho 58 anos, ou seja, 40 anos. E ele trabalha em uma churrascaria em Ribeirão e todos os dias ele ia de bicicleta. E no começo, por ter tudo isso, né, 40 anos sem dirigir, ele não lembrava, acho que nem como sentar no banco do motorista. Ele tinha essa dificuldade em ajustar o banco até em dar partida. A mão ficava descoordenada para dar partida. E aos pouquinhos, ensinando, ele entendendo, ele começando a se conectar com o veículo, ele começou a gostar. E é engraçado que ele é da região norte e ele lá tem umas palavras que nós não conhecemos muito. E às vezes ele falava alguma palavra, essa bexiga na frente. Eu falei, como assim, né? E dentro de risadas, né, para ele ficar um pouco mais tranquilo, nós conseguimos. E ele falou para mim que o sonho dele, onde todos os dias ele ia de bicicleta, ele sonhava em um dia estar passando com o veículo dele. Ele terminou o treinamento, um dia ele me ligou e falou assim: Raquel, tem como você passar aqui em casa que eu quero te dar uma notícia pessoalmente? Terminei o treinamento, fui lá, ele abriu a garagem, o carro zero, com tudo que ele sonhou, né? Mas foi tão emocionante, até só que pensar que eu já fico emocionada. Foi muito bonito, né? Ele falou: isso daqui é o meu sonho dirigir, sonho ter meu carro. Eu passei 40 anos pedalando e imaginando um dia chegar e chegou. E esse sonho só foi possível porque contou com um profissional diferenciado, atencioso, que era muito além de só ganhar o dinheiro, ou muito além de só estar aqui seu diploma. É realmente preparar para a vida. Nós fazemos, nós não olhamos somente como aluno. Nós fazemos muitas amizades, muitas mesmo, e que levamos para a vida. Tem até a turminha que vai para a academia com o Tom, né, que fazem amizade realmente, vão para a academia e todos os dias, até de domingo, aluno mandando mensagem: como é que vocês estão? Já peguei o carro, fui dar uma voltinha, muito obrigada, fui comprar meu alface, fui pegar um pão. Isso é gratificante demais, é muito bom. Tom, o cidadão estaria habilitado. Fez a prova, pegou, está com a habilitação, documento bonito na mão. Qual é o maior erro dos iniciantes, Tom, que você olha assim e fala: caramba, isso é muito recorrente? O maior erro é querer fazer o trajeto todo de uma vez só, no primeiro dia. Nós orientamos muito, André, é que ele vá acrescentando esse trajeto aos poucos. Ele vai galgando o trajeto dele aos poucos. Ele não faz o trajeto todo de uma vez só. Por quê? Ele precisa primeiro conhecer o trajeto. E não um só, né? Conhecer os trajetos, né? Ele pode pegar e mudar os trajetos. Mas antes de mudar, ele faz um, né? Então ele começa devagarzinho, vamos colocar... Ele começa num quarteirão. Nesse um quarteirão que ele está dirigindo, ele começa a observar quais são os erros que ele tem. Melhor Rádio Nova Ribeirão, ao vivo aqui nos nossos estúdios, recebendo Raquel Cruz Leite de Oliveira, Wellington Leite de Oliveira, especialistas em trânsito. Eles são aqueles que tiram os seus medos, os seus traumas. Lá, dizem que lá, passou pela mão desses dois, todo mundo sai dirigindo. Estamos tentando descobrir aqui hoje. E agora, Tom, estamos vivendo uma época de mudança de legislação. Na minha época era uma complicação para você fazer habilitação. Era uma quantidade enorme de aulas.
quem fazia as provas eram delegados de polícias rigorosos, investigadores carrancudos, e aí os professores tentavam ajudar, jogavam uma areiazinha, porque o volante do carro era duro, jogavam areia ali para ficar melhor a manobra. Tinha algumas dicas ali, alguns truques. Agora já não está precisando nem fazer aula direito. Que isso? Me explica essa mudança da lei. André, a gente precisa meio que pisar em casca de ovos para poder falar sobre essas mudanças na legislação de primeira habilitação, tá? Essa alteração, essa mudança que está tendo, isso aí já está sendo pautada há décadas, né? Então nós teríamos que já ter passado por essas mudanças, mas aos poucos. E ela veio de uma forma drástica, né? Ela veio de uma vez, né? Vamos dizer assim. Então o que acontece? Antigamente, há uns tempos atrás, né? Não vamos colocar antigamente, porque a gente acaba entregando a idade, né? Mas há alguns tempos atrás, realmente você teria que fazer essas quantidades de aulas realmente para você se preparar para o que precisava ser feito. Com essa mudança, com essa alteração, o que você precisa fazer caiu mais de 70%. Hoje você dá uma volta no quarteirão e você já é aprovado no exame, André. Você não precisa mais mostrar, provar que você tem aquele domínio do carro, aquela leitura de trânsito, principalmente manobra. Não tem mais manobra, André. Anteriormente o examinador fazia até algumas pegadinhas. Você saía no trânsito, ele já te conduzia para uma avenida, te levava para ruas com aclive, com declive, ruas sem saída, mandava você estacionar numa rua que tinha quase a rua inteira tinha garagem, ele falava, estaciona ali, e aí você tinha que, poxa, aqui eu posso, aqui eu não posso. Agora cortou tudo isso? Cortou tudo isso. Então, tinha essas pegadinhas, depois passou a proibir essas pegadinhas, e agora nem pedem mais. Então as coisas vieram mudando de uma tal forma que hoje a pessoa tira a habilitação, ela realmente não sabe o que fazer. Raquel, estamos vivendo numa época em que as pessoas estão com TDAH, estão estressadas, estão neuróticas, estão tomando uma série de medicamentos, as pessoas estão com vários traumas. A pessoa tem medo de ser assaltada na rua, porque é uma realidade muito corrente. Esses medos, essas fobias que nós já temos naturalmente, elas se ampliam na condução de um veículo automotor? Você percebe isso e como que você trata isso? Sim, com certeza. A pessoa que ela está começando a dirigir, ela já vem trazendo algumas preocupações. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou fazer tudo certo? Se acontecer alguma situação, eu consigo sair daquela situação? Né? Então ela já vem com dúvida na capacidade, naquilo que ela consegue fazer. Dependendo quem acompanha, meu marido, às vezes acontece o contrário, minha esposa vai me acompanhar, a pessoa quer que essa pessoa que está começando dirija igual a uma pessoa que dirige há 10, 20, 30 anos, que tenha prática e experiência. E ali já começa aquela confusão, já começa aquela discussão, às vezes xingamentos, agressividade verbal, e a pessoa já fica ali com aquele medo. Sempre vem aquela situação de eu dou conta, a pessoa que está do meu lado, o que ela está pensando de mim? A pessoa que está com o veículo de trás, o que ela está pensando? Ela vai buzinar a qualquer momento? Então já vem esses medos. No dia a dia nós temos vários compromissos. A cabeça armazena algumas coisas no nosso cérebro e outras acaba esquecendo. Então o medo da pessoa é isso, com aquela pressão, o que eu vou lembrar? Vai me dar branco? A pessoa que está do meu lado, como que ela vai agir? Então é uma pressão emocional. Tem gente que não consegue lidar com emoções, esse tipo de emoções, esse tipo de pressão, E a pessoa trava. É onde que vem a amaxofobia, que é a fobia de dirigir. Muitas pessoas passam por inseguranças, muitas pessoas passam por medos, mas tem muitas pessoas que têm a amaxofobia. E a amaxofobia faz com que a pessoa não consiga nem entrar dentro do carro, mesmo que não tenha acontecido nada, nenhum acidente. Então é um conjunto de tudo isso, E no trânsito é importante ter atenção, é importante
ter a calma, não deixar a ansiedade dirigir no lugar da pessoa. É por isso que nós trabalhamos essa parte emocional. Trabalhando tudo isso, a pessoa consegue perceber que, organizando, ela consegue pensar para poder agir e depois no fim dá tudo certo. Essa percepção de que não é uma simples insegurança e já se transformou na amaxofobia. Eu consigo sozinho, a minha família, meus amigos podem colaborar nessa identificação ou preciso de um auxílio profissional mesmo? Como que é isso? É importante a pessoa saber que o medo é saudável. O medo, ele impede a pessoa de pular de um prédio, por exemplo, sem necessidade. Né? Mas a partir do momento que esse medo atrapalha a fazer o que realmente é necessário, aí já merece atenção. Então, eu tenho um pouco de insegurança de dirigir, mas eu consigo ir buscar um pão. Ok. Eu já tenho medo. Toda vez que eu entro dentro do carro, eu fico muito preocupado com o que acontece lá fora, o medo do julgamento, o medo da pessoa que está do meu lado. Mas, de repente, se eu for colocar o carro na garagem, andar um pouquinho para frente, eu consigo. Então, já é um medo. Né? Um medo onde tem aqueles pensamentos sabotadores, mas é algo que, aos pouquinhos, a pessoa consegue. Ela não pensa no carro e já trava, já não quer. Agora, a maxofobia, só de pensar, a pessoa ela já treme, ela não quer saber, ela sabe da necessidade dela que, de repente, dirigindo, ela consegue levar um filho na escola, ela consegue um trabalho talvez melhor, mas só de pensar, a pessoa perde sono, a pessoa teve casos que a pessoa chegou a fazer xixi no carro. Então, não é uma coisa que a pessoa queria, imagina. É aí onde vem a empatia em primeiro lugar. A minha aluna queria fazer aquilo? Não, mas a amaxofobia fez com que ela chegasse a esse ponto. Então, é muito perceptível quando a pessoa ela sofre de amaxofobia ou é apenas uma insegurança. Eu tenho um caso de um amigo, um grande amigo, que ele estava com depressão, síndrome do pânico, e ele dirigia muito, e ele tinha muita reunião em São Paulo. E ele chegou a um ponto que, pegando o volante, chegava no primeiro pedágio, ele já não conseguia mais dirigir, ele encostava o carro e parava. Chegou ao ponto dele parar de dirigir. Então, isso, às vezes a gente entende como uma fraqueza das pessoas, mas devemos saber que muitas pessoas estão sujeitas a isso e a boa notícia é que é possível melhorar e vocês estão aí para isso. Mais ou menos assim? Estamos aqui para poder ajudar, estamos aqui para poder orientar, estamos aqui inclusive para fazer teste. Né? Eu quero entender melhor, eu quero saber como que funciona, igual o senhor acabou de comentar. Os familiares conseguem identificar? Está faltando de repente empatia, está faltando ver mais a pessoa. Não é simplesmente, você tem CNH e não dirige? Não é possível que você não dirige. Se você já é habilitado, por que você não dirige? Então realmente a empatia vem nesse sentido. Você não dirige por algum motivo. E esse motivo vem com a gente consegue identificar o porquê, o motivo da não estar dirigindo. Então, você tem um trabalho com empresas. Por que as empresas estão te procurando? Conta pra gente. André, agora nesse mês de junho, entrou efetivamente a atualização da NR01, Norma Regulamentadora 01. Essa norma regulamentadora vem no sentido das empresas fazerem um acompanhamento do socioemocional, né? Dos seus colaboradores. Esse socioemocional ele vem no sentido de prestar o melhor serviço para os seus colaboradores para que eles tenham uma melhor produtividade. E muitas das vezes essa falta de produtividade vem do excesso de carga horária, excesso de cobrança, excessos. E no nosso ramo, na nossa área de atuação, vem no sentido de pessoas que têm contato com a direção. Então, para aquelas pessoas, para aqueles colaboradores que têm contato com a direção, ele precisa estar em treinamento continuamente. Ele tem que passar por treinamento continuamente. Inclusive ao ponto de saber se eles já faz o que precisa ser feito ou ainda precisa se aprimorar.
Então as empresas elas vão ser cobradas, inclusive pelo Ministério do Trabalho, para poder prestar esse treinamento para os seus colaboradores. E nós entramos aí nessa parte. Nós falamos durante toda a nossa entrevista sobre os temores, sobre as cautelas, sobre a maxofobia, mas tem também o excesso de confiança. E aí, meu amigo, é a síndrome de Ayrton Senna: eu sei tudo, eu dirijo, eu faço aquelas ultrapassagens, eu acelero muito. E nós temos testemunhados, os youtubers, ficou famoso, comprou uma Ferrari, comprou um Porsche, e aí os postes estão sofrendo bastante. Vocês também encontram esse excesso de confiança como um dos problemas do trânsito? É um dos maiores, André. O excesso da autoconfiança é o pior deles, né, inclusive. Né? É esse daí que faz a pessoa se envolver em algum evento, vamos dizer assim. André, nós fazemos análises de esporte de alta velocidade, tá? Então entra MotoGP, Fórmula 1, Stock Car, Fórmula Truck. Agora vai ter um evento aqui no meio de agosto, que é o Ultimate Drift, né? Que vai ter aqui no estádio do Comercial. É com caminhões esse? Não, é veículos mesmo, né? Para fazer drift, fazer manobras, né, com os veículos. Muitas das pessoas vê somente como adrenalina, né? Nós não, nós vemos realmente como técnica. O que a pessoa está fazendo ali no momento para poder ter aquela situação? O que ela está fazendo para o carro girar daquele jeito? O que ela está fazendo para o carro poder fazer uma curva mais aberta ou mais fechada? Né? Inclusive, até a distância de um veículo para o outro, a gente não mede em metros, né? A gente mede em segundos. Né? Então tem tudo essa parte técnica que nós observamos e analisamos. Né? Então esse excesso da autoconfiança, né, ele precisa ser mais analisado, ele precisa ser mais observado. Inclusive para poder até mesmo apontar: amigo, você está fazendo isso a mais, ou você está fazendo isso a menos. Porque o a mais, ele vai te levar para poder se envolver no acidente, mas o a menos também. E agora nós vamos conversar com aquela pessoa que está em casa. Ela se habilitou, ela está lá. E agora nós vamos conversar com aquela pessoa que está em casa. Ela se habilitou, ela está lá, tem um documento na mão. Mas, ou por medo, por vergonha, por insegurança, ou já foi pressionada por algum familiar, aquele documento está lá guardado num canto. E ela está pegando Uber, táxi, tem acesso, tem recurso, tem o veículo, tem o documento, mas não tem a coragem. Raquel, Tom, essa pessoa quer ouvir vocês. Fale com ela agora. Você que está nos ouvindo agora, eu tenho certeza que essa mensagem vai chegar de uma forma diferente. A sua necessidade só você sabe, outros não sabem. Você sabe o que é chover e tomar aquela chuva, você sabe o que é pegar um ônibus lotado, você sabe o que é pedir para uma pessoa levar em certos lugares, pedir e ter que esperar o tempo da pessoa. E nem sempre o tempo da pessoa é o seu tempo. E isso só quem passa sabe. Então vamos transformar isso em liberdade. Vamos pegar essa sua CNH, vamos pegar o seu carro, que afinal de contas o mais difícil você já tem. É tão difícil comprar um carro, é tão difícil pagar um carro, é tão difícil tirar a habilitação, porque realmente é um momento onde tem uma pressão, é um ataque emocional e você já passou por tudo isso, você já tem. Agora é a hora de colher o fruto do seu esforço. Então estamos aqui para poder te ajudar. Tom, Ribeirão Preto teve uma quantidade gigantesca de autoescolas, de instrutores, tinha até uma disputa, quem tem mais alunos. Quando foi que você virou a chave? Quando que deu aquele clique de falar assim, eu não vou trabalhar com esse público, eu vou cuidar de um outro público, eu vou cuidar
do já habilitado e que não está tão preparado, não está com coragem? Como que foi esse despertar para vocês dois? Excelente pergunta, André. Passa um filme na nossa cabeça, né? E nós vamos dar alguns passos para trás, né? Para poder responder essa sua pergunta. Eu vou tocar num ponto que vem, inclusive, antes dessa pessoa que está com a CNH parada lá e querendo voltar a dirigir. Eu quero falar com os pais dessa pessoa. Eu quero falar com os esposos dessa pessoa. Eu quero falar com as esposas dessa pessoa, com o irmão, com a irmã dessa pessoa. Tenha mais calma, tenha mais paciência. Vocês já passaram por isso também. Em algum momento você teve que começar a dirigir e você consegue lembrar como que foi? Todo mundo passou por isso. Todo mundo passou por isso, né? Em algum momento lá atrás nós fomos muito mais preparados do que as pessoas que estão começando agora, né? Mas lá atrás foi muito mais difícil do que está sendo hoje, né? Então o recado fica para essas pessoas, tá? Os pais, os esposos, os irmãos, os maridos, enfim. André, nós tivemos autoescola durante 9 anos. Autoescola de primeira habilitação. E as pessoas se habilitavam. Nós tínhamos um escritório pequeno. Nosso escritório era pequeno, mas demandava uma quantidade de pessoas grande. Porque nós estávamos muito isolados na nossa região, né? Então só tinham nós para poder atender essa demanda, né? E o nosso número de aprovação era gratificante. Era gratificante, tinha poucas reprovas. Mas começamos a observar que as pessoas voltavam a fazer aula. Voltavam a querer fazer aula. E a quantidade de pessoas que voltavam a fazer aula era maior do que a primeira habilitação. E a gente começou a enxergar esse nicho, tá? Mas de qualquer forma, o que acontece? Não só por esse motivo, mas nós começamos a analisar o porquê que as pessoas não dirigiam. Tinha um motivo, tinha um porquê. E foram nesses motivos, nesses porquês que nós começamos a nos aperfeiçoar, nós começamos a nos qualificar para poder atender essa demanda. E André, eu vou falar uma coisa para você. Lá atrás nós erramos muito, tá? Erramos muito para poder chegar no ponto de hoje. Hoje nós criamos nosso padrão, nós criamos a nossa metodologia e é ela que dá certo, é ela que funciona, é ela que faz a pessoa voltar a dirigir. Agora o nosso ouvinte está em casa, está no trabalho, está no ambiente mais variado possível e ele ficou encantado com essa entrevista, não por conta do entrevistador, mas ele falou, nossa, essa Raquel, essa menina é boa, hein? Essa é fuçada. Essa aí, olha, essa psicanalista aí é muito boa. Nossa, esse Tom fala bem, senti firmeza nele, ó, gostei dele. Ai, agora o meu medo já está quase saindo aqui, mas eu quero conversar com esse Tom melhor. Vamos falar da empresa agora, qual que é o nome da empresa, como que as pessoas localizam vocês? Dirija Mais Fácil Treinamento para Habilitados, André. Pode procurar a gente lá no Google, que vai ser o primeirinho que vai aparecer lá. Nós temos as nossas redes sociais, que é o Instagram, o Facebook, e o YouTube, tudo @Dirija Mais Fácil. E o nosso WhatsApp profissional aí, que é o 16 99604 9303. Ai, peraí, a pessoa estava tão encantada com vocês que ela esqueceu de pegar a caneta, vai anotar. Ou ela vai digitar no celular, fala de novo o WhatsApp. Anota e devagar aí, hein? É 16 99604 9303. Olha, peraí que está chegando uma mensagem aqui de um grande amigo. Bom dia, querido amigo André Luiz. Programa maravilhoso nesse sábado de sol. Hoje você bem acompanhado com Raquel e Wellington. Então, se você está com Tom, está bem acompanhado. É o meu amigo Tom César, como você é Tom, também falou que estou bem acompanhado, né? Tirar as barreiras e esclarecer sobre novas regras de trânsito, derrubando tabus. Parabéns, tudo de melhor. Tom César, muito obrigado pelo carinho, tá? Muito obrigado. O Tom é poeta e já fez até a conexão entre os dois tons.
Até para achar vocês é muito fácil, né? Fácil. Dirija fácil. Então, se eu estou com medo, eu quero dirigir fácil, eu escrevo lá, dirija fácil, já localizei vocês. Dirija fácil, ele vai acabar achando uma autoescola que fica lá no norte. Então tem que Dirija ser mais fácil. Tem um mais no meio, para facilitar a vida mesmo. Estamos chegando no final dessa nossa conversa e eu até vou cortar para vocês voltarem, porque se eu esgotar todo o assunto, vocês vão desaparecer da minha vida. Tem muito assunto, André. Tem muito assunto? Tem muito assunto. Mensagem final, Tom. Eu quero deixar os nossos agradecimentos, a princípio, a você, André, pela oportunidade, pelo convite. E também quero deixar um abraço para os nossos irmãos que estão em Pirassununga. O nosso irmão Vladimir, minha irmã, a Cássia, e a todos os nossos alunos e amigos que também acompanharam a gente aqui. Ô Raquel, você lá tá, além de toda essa vida sua, você também tem uma parte comunitária. Você faz um trabalho muito legal, porque você é rotariana, é lá do Rotary Clube de Ribeirão Preto, Esperança. Então deixa a sua mensagem de esperança para os nossos ouvintes e para quem está com medo de dirigir. Que alegria fazer parte do Rotary, que alegria receber esse convite. Muito obrigada, viu, André, por essa oportunidade. E se você está em casa, se você percebe que é realmente importante dirigir, mas tem alguma coisa que faz com que você não consiga dirigir, estamos aqui para te atender. Vai ser um grande prazer. Vamos trabalhar essa parte emocional, a parte prática, e logo, logo eu tenho certeza que vai estar arrasando no trânsito. No Tudo de Melhor nós recebemos Raquel Cruz Leite de Oliveira e também o Wellington Leite de Oliveira, o Tom, eles que são lá do Dirija Mais Fácil, direção defensiva, eles que vão te ajudar nas suas inseguranças, nos seus traumas, nos seus medos, vão devolver a confiança para que você possa dirigir com qualidade, com segurança, com a liberdade que os meios de transporte proporcionam. Desde que você, qualificado, preparado e seguro, você pode dirigir, pode se libertar. Muito obrigado a vocês, tá bom?